Durante o questionamento, fiquem à vontade, até que depois do processamento todo já convido vocês de volta aqui. Então nós vamos começar o questionamento com o professor Dr. Ronaldo Rossi, que é o membro externo da banca. Muito obrigado. Muito obrigado, João Pedro. Obrigado, Thiago. Eu agradeço pelo convite de participar na avaliação do seu trabalho. E, como de costume, eu faço uma separação entre a parte expositiva agora, a parte oral, e depois com relação ao material que você nos entregou. Né? Bom, é muito bom a gente ter a oportunidade de ver a apresentação de um trabalho conduzido conforme você fez. Né? Um trabalho que mostrou começo, meio e fim. Né? Você conceituou muito bem o problema, né? Apresentou as generalidades pertinentes do assunto, teceu comentários a respeito da metodologia adotada, a sustentabilidade da matemática aplicada no processo. E essas equações eu não confio não, viu, Paulo? Essas equações eu não confio, não vejo mas os resultados são contundentes, né? Em cima dessa metodologia toda, você foi muito feliz, plotou uma quantidade enorme de resultados obtidos, tanto em cima da simulação e confrontando depois com as medições de novo. E mostrou finalmente a convergência dos resultados, né? Com um erro de 7%. Em cima de uma modelagem de carga, que conforme você mesmo falou, certamente muitos pontos aí, muitos componentes, certamente você não teve a oportunidade de ter informações corretas, pertinentes. Né? E então eu acho que você foi muito feliz em obter uma simulação e uma medição com uma convergência com um erro de 7% em cima de um modelo de carga. Isso praticamente não é nada, isso é insignificante. Né? De forma que isso praticamente valida a metodologia, valida o seu trabalho, né? E mostra, vamos dizer, uma vertente muito importante a ser perseguida nos nossos trabalhos, tanto aqui no campus, né? Como também em instalações aí fora. Né? Faz parte de uma observação que depois eu vou colocar. Você sinalizou lá na parte das conclusões e trabalhos futuros, e eu queria depois questionar um pouquinho se isso não pode ser modelado com alguns parâmetros, vamos dizer, da parte, por exemplo, de um parque industrial. Se você tem uma modelagem de máquinas, motores, transformadores, cabos, etc., a partir do modelo da carga, você projetar e ter uma estimativa da capacidade de hospedagem que uma instalação dessa pode ser. Isso eu acho que seria extremamente oportuno. Então, eu vejo nesse trabalho seu aqui, nesse conteúdo, uma potencialidade tremenda de desenvolvimento para outras aplicações de extremo campus, com certeza. Eu acho que você teve uma felicidade, vamos dizer, enorme na apresentação dos seus resultados. Né? Você trabalhou bastante, com certeza. O que você fez de simulações e análise de resultados, e botar isso tudo em tabelas, e interpretar resultados de tabelas, e verificar a influência da quinta harmônica, da sétima harmônica, da nona harmônica, onde pega mais, onde pega menos. Realmente você teve aí um trabalho árduo, né? E foi muito feliz em buscar uma convergência nesses resultados. Né? Eu faria uma pergunta, já que a nona harmônica, que é muito da terceira, e a terceira em praxe, todos os transformadores conectados em delta fazem a retenção dessa componente e de suas múltiplas, não caberia um filtro? Sim. Ele onera significativamente a saída ali da interface do conversor do PV com o sistema, ele onera muito, porque se eu conseguisse eliminar essa participação, já que ela é expressiva, né? Se ela é expressiva nesse caso, a gente conseguiria. Ele diminuiria um pouco a poluição na interface do PV com a rede, né? Sim, sim.
conseguiria sim. E você ficou feliz porque você, nos vários cenários, você viu qual foi o percentual de influência analisou bastante da 7ª e da 9ª. Sim, sim. A nossa, só para complementar, a nossa pensamento sobre esse aspecto está ligado ao fato de que esses valores divididos das normas eles são muito reduzidos, são bastante pequenos, embora a gente se torna limitante, tá? Mas o problema é que esse filtro que você está falando, ele é natural. Lá na interface com a concessionária, ele tem o delta, e ele pega parte, não completamente, né? Ele só pega a parte equilibrada da terceira e da sexta. Então, em parte, quando você vê no 13, aí esse valor já não é mais assim. E outras análises que a gente vai precisar fazer também no caso do parque industrial, são questões de ressonância também que não foram vistas devido à característica da nossa rede. Mas, de qualquer forma, a variação que ele implicou, vamos dizer, aí nos níveis de tensões foi coisa de 2%. Está perfeitamente contínua nas tolerâncias previstas. Os próprios investidores já são fabricados com tecnologia para evitar impactos negativos dentro do sistema. Mas é claro que em larga escala, isso já começa a surgir, que é a nossa futura preocupação. Numa das simulações, eu não me lembro agora que página foi tudo isso daí, o PV, a natureza dele é praticamente resistível, né? Ele é fator de potência praticamente unitário. Né? E ele absorve, né? Ele tem tendência a absorver um pouco de reativo, né? Em função dos chaveamentos lá dos conversores. Né? Esse reativo que ele está absorvendo não derrubaria um pouco o fator de potência do ponto, não? Parece que você mostrou aí que ele ficou mais ou menos estável. Ali ele não chega a comprometer, não? Ele não chega a comprometer, mas ele fica, ele estabiliza ali perto de 1. Mas tem momentos que ele cai um pouquinho devido à quantidade de reativo que ele vai ter. Mas não chega a entrar no limite crítico da penalidade? Não chega. Fica entre, o mínimo que chegou foi a 0,98. Mas 0,98, 999 é praticamente 0,99. Portanto que até a própria curva mostra umas baixas do fator de potência devido a essa característica. Bom, do ponto de vista da apresentação, eu acho que você mostrou, evidentemente, conhecimento do assunto, você tem domínio perfeito do assunto, você teve uma postura muito boa de apresentação, conduta segura, né, dentro do tempo programado, né, e uma qualidade dos slides muito boa, clara, nítida, bem distribuída, bem trabalhada. Obrigado. Então, do ponto de vista da apresentação, eu gostei. E você trabalha, desculpe, a sua ação, você trabalha em que setor? A sua atividade profissional está ligada a quê? Proteção. Proteção? Aqui não. Mas quando eu me formei para trabalhar fora, eu trabalhei com proteção. Sim. Agora estou trabalhando com a área de qualidade e espero que no doutorado casar a proteção, precise entrar a análise da proteção dentro da capacidade de hospedagem também. Você não teve atividade de magistério não, né? Você não teve atividade de magistério ainda não, né? Eu sou monitor de professor há 3 anos. Porque eu estava observando, ele fala bem pausado, claro, dá os intervalos. Por isso que eu estou perguntando. Desculpe, eu não conheço pessoalmente, não sabia. Mas é o tipo de professor, né? Eles ajudaram muito aqui com aulas. Me perdoe, eu não conhecia o professor. Não é o professor lá, não tem dúvida nenhuma. Muito bom. Tiago, com relação à segunda parte do material que você nos entregou, eu fiz uma listinha aqui de observações, depois eu vou passar para você. São todas observações, vamos dizer, de praxe, de uma revisãozinha de texto, né? Alguma sugestão ou outra aí, mas todas elas dentro do aspecto, vamos dizer, construtivo, totalmente construtivo, em absoluto, querer denegrir nada, né? E você pode ficar totalmente à vontade com o seu orientador e acatá-los ou não. Isso aí fica totalmente à vontade. Né?
E tem algumas coisinhas de formatação, né? Essa paginação inicial, parece que a recomendação aí da atualização é de não usar o algarismo romano, né? Essa rua, né? Isso aí é insignificante. Aí logo no início, na parte da dedicatória, ela apareceu com 2 linhas, que é tudo coisa boba, coisa de revisão de texto, entendeu? Também no sumário apareceu com identificação de 2 traços lá de cabeçalho, né? Na parte da lista de símbolos, tem algumas que eu detetei ao longo do texto, não estão identificadas aqui, eu marquei. Tá bom. Bom, depois vem, logo aí na página 3, no último parágrafo, coisas de redação. Você usou 2 vezes a palavra real na mesma frase, 3 palavras uma da outra, você usou 2 vezes real. Bobagem. Só probleminha de redação. Na página 6, eu acho que ficou faltando, não sei, na minha interpretação aqui, no segundo parágrafo, o cenário tradicional de geração de energia elétrico brasileiro. Acho que ficou faltando no sistema elétrico brasileiro. Possivelmente saiu, né? Na hora da digitação. Geração de energia elétrico brasileiro. Acho que você pensou talvez no sistema elétrico brasileiro. Né? Bom, depois vem aí na página 15, eficiência do processo de 16%. Está indexado, inclusive tem uma referência aí na última linha, no último parágrafo aí. As células fotovoltaicas apresentam eficiência de conversão na ordem de 16% para células constituídas em silício e 28% em arseneto de galho. É só isso, né? A eficiência das placas. Das placas. Das células fotovoltaicas é uma eficiência baixa. Baixa. Contanto que hoje tem tecnologia. Isso aqui já dá bastante. E já dá alta aí a. Já está alta. Hoje em dia eficiência assim já dá uma. Eles estão desenvolvendo um nanotubo de carbono, né? Tem uma tecnologia sendo desenvolvida que está aumentando a eficiência da célula em si. A NASA está fazendo um trabalho que eles estão tentando ver se chegam a 40%. Mas isso é um futuro para a gente. Ela fica em torno aí de 12 a 16. Muito bem. Então, na página 27, você usa um termo, barreiras injustas. Não entendi o que você quer dizer com barreiras injustas. Está na página 27. Você vinha fazendo uma listagem de itens. No primeiro parágrafo, a segunda observação, ausência de barreiras injustas contra as novas fontes de geração de energia. O que se quer dizer com barreira injusta? Bom, interpretando barreira, esse termo da barreira injusta, acredito que estou querendo falar como que a gente pode analisar o sistema sem que inserir, sabendo o que está sendo inserido no sistema, sem ter que ter feito uma análise. Às vezes a gente pode estar achando que pode colocar menos geração, mas na verdade, se fizer uma análise, a gente pode expandir, por exemplo, com o que aconteceu nas distorções harmônicas, né? O que a gente tem de sobretensão é 48 kW, mas a distorção harmônica a gente foi para 120. Então, e aí? Será que a gente não consegue, por exemplo, com um caso de sobretensão, arrumar o tapo do transformador, diminuir a sobretensão e aumentar a capacidade de usar os 60 que a gente tem? Sim. Então, por um lado, a gente pode tentar propor melhorias. Na página 28, logo em seguida, eu acredito que deva ter havido aí um probleminha de... Você menciona lá em cima, na primeira linha, na qual R é a resistividade em ohms metro. E aí R é a resistência do Rho, né? E depois, então, assim, aqui embaixo, no final do segundo parágrafo, você colocou sobretensão relativa de 1% e condutividade do cobre em ohms metro. Acho que não é a condutividade, é a resistividade. Põe um erro aí, tá? É a resistividade. Na página 32, eu fiquei na dúvida, mas não custa perguntar. Equivalementar. Será que já existe esse verbo equivalementar?
É comum, né? Está sendo usado. Está sendo usado. Está sendo usado. Na dúvida, pergunta. Na dúvida, pode mudar. Na dúvida, pergunta. Nas páginas 39 e 77, você usou o equivalente da CEMIG referido à barra de entrada aqui da Unifei. Na página 39, você colocou a potência de curto-circuito da CEMIG na barra de entrada em 3.8, 178,95. E depois do MHz. E lá na frente, na página 79, você usou 110,22. Eu tenho a impressão que a segunda informação truncou. Eu acho que é provável que seja 179. É 179, porque o que aconteceu? A gente tinha uma informação de um relatório que a gente conseguiu através do engenheiro responsável pelo campus, mas depois a gente conseguiu a informação com a CEMIG, a potência de curto-circuito já estava em torno de 180. Em torno de 180. Então depois você dá uma olhadinha lá na página 79. 77. Está aqui nessa tabela aqui. CEMIG 110,22. Tá. Eu acho que aqui é o 179. Eu acho que é 179. É o 179. Foi a última informação que a gente teve da CEMIG. Perfeito. Agora uma questão conceitual na página 52. Você fez a análise da geração em função da demanda e verificou que você tem mais geração do que demanda. Então você exportou o excedente. Essa exportação de energia está sendo injetada no sistema da malha primária da Unifei. Interna. Não existe nenhum controle, não existe nenhuma implicação, não existe nenhuma restrição nessa exportação. Ela é direta, injetada na rede. Direto. Sem nenhuma. Porque os valores são relativamente baixos. Eles equivaleriam a uma variação de carga. Uma variação de carga. Ele está sendo consumido pelos próprios prédios aqui nas proximidades. Porque a partir do instante que a gente tem a bidirecionalidade de fluxo numa rede, dependendo da natureza da rede, máquinas rotativas e tal, isso preocupa um pouco, né? Sim. Teria que ter feito uma análise para cada cenário ter uma análise mais profunda. Quando a gente tem elementos rotativos, máquinas, no sistema e tal. E a outra coisa, digamos que de uma certa forma pode eventualmente preocupar é o aspecto de segurança. Né? Aspecto de segurança. Se você tiver alguém fazendo alguma manutenção, alguma intervenção em algum ponto da rede, você tiver uma injeção de potência nessa rede, pode ser meio aqui dentro do campo vai ter que ter chaveamento, de isolamento do circuito, o inversor já vem com essa capacidade. Ele já vem com isso. Desliga automaticamente. Em funções de curto-circuito, ele já desliga automaticamente. Página 55, só referência, nas tabelas 5355 da página 55 mesmo, está faltando indicar lá em cima a referência de onde uma é da Protis e outra é da CEMIG. Ok. Tá. Na página 67, isso aí é só uma curiosidade, só uma informação complementar. Acho que está faltando a potência do autotransformador aqui nesse diagrama. Ok. Ele é de 45 kVA. 45? 45. O erro de 7% nós já comentamos. Bom, na página 87, eu acho que você estava se referindo no parágrafo 2 e no parágrafo 3 a tabela acima. E a tabela acima é a 5,25 e você identificou por 5,47. Não existe um texto a 5,47. Ok? Então isso aí depois você dá uma olhadinha. Vocês precisaram falar da figura 547, que é o tabela. Perfeito.
Eu cheguei a pensar na página 92, nessas suas considerações finais sobre o capítulo 5, se elas não poderiam ser transferidas para as conclusões, porque elas são bastante importantes. Tá, ok. Fica uma sugestão de incorporar nas próprias conclusões, que eu achei que são bastante importantes. Tá. Ela praticamente resume toda a essência do que você fez no capítulo 5. E talvez ela possa ser aproveitada como conclusões no capítulo 6, entendeu? Bom, e finalmente lá na página 100, a última observação, tem uma review lá de redação da tese do rapaz lá do campo, é conversor. É conversor. Bom, agora vem então aquela pergunta que você fez como menção de trabalho futuro, está fechado nas considerações, já excedi meu tempo. O Tiago, se for feita uma modelagem de carga, vamos dizer, ainda que aproximada, de uma planta industrial, você tem uma quantidade de 5, 6 troncos de distribuição de carga modelado em máquinas rotativas, alguns compressores, algumas cargas estáticas, etc. Se você tiver uma modelagem dessa carga, você considera mais ou menos dentro do que você fez aqui na escola. Você apresentou uma tabela aí, alavancando quantos computadores tem, quantos motores de meia, 2 HP, você modelou uma quantidade de carga, né? E a partir daí você definiu a carga instalada e a demanda definida. Isso mais ou menos uma planta industrial também tem. Né? Qual é a carga instalada, o fator de potência de trabalho e a demanda de operação. Né? A partir daí você consegue estimar qual seria a capacidade de hospedagem de uma fonte suplementar dessa? Com certeza. Com certeza. Existem muitos trabalhos, muitos recentes, né, dentro desse termo de capacidade de hospedagem, que dá para a gente poder trabalhar assim, com maior detalhamento, que é até a proposta do meu trabalho de doutorado, é começar a mexer com esse detalhamento, tanto da carga quanto da geração, responder sistemas que são fortes, sistemas que são fracos. Então, eu acho que isso daí é uma vertente, é um vetor que deve ser investido. Porque se você passa a partir de uma modelagem de carga, você tem a capacidade de hospedagem de uma nova fonte de energia solar nessa planta, sai da prateleira e vai com a aplicação direta no sistema. Essa é a nossa ideia e trazer a integração de todos os índices dentro do sistema, seja ele distribuição, seja industrial, para que a gente possa responder e tomar também medidas caso algum parâmetro seja ultrapassado. Muito bom. Parabéns a você, parabéns ao senhor jogador pelo tema, pelo desempenho, pelo material apresentado. E gostei muito e desejo sucesso para você. Obrigado. Esse é um assunto que tem que sobrar. Sim. Meu doutorado vou continuar com o mesmo assunto. Desejo boa sorte para você. Obrigado, professor. Obrigado pela participação. Desculpe. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, professor Rossi, como sempre. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde, Tiago. Agradeço a oportunidade, né, de fazer sua apresentação, meu trabalho, né, o convite do professor Paulo Mineira, ao Bonato, Tiago também. O documento está muito bem esquematizado, né, como o professor Rossi mencionou. Foi facilmente, a leitura foi bem tranquila. Em alguns processos aqui eu acabei trabalhando junto, né? A gente levou a medição, olhou lá parametrizar o Dranville, né? Aquela dificuldade de interpretar os valores, valor máximo, mínimo, né? A princípio estava errado, né? Tudo que estava lá, de repente começou a ficar certo, né? A interpretação do software. É difícil, né? Bem complicado, mas deu certo, né? Então, eu parabenizo pelo trabalho e também pela apresentação, né? Foi bem tranquila, eu anotei aqui 25 minutos, de postura, tudo. O trabalho que você publicou
tranquilamente te ajudou nesse dia de hoje, né, estar lá no seu BQE e apresentar lá e perguntas que sempre podem aparecer, com certeza você ficou mais amadurecido de estar aqui nesse momento, né, e responder as possíveis questões. Eu tenho aqui algumas considerações que eu fiz do documento e vou passá-las rapidamente aqui para a gente bater um papo sobre elas. O que eu notei é que, com relação às referências, né, várias delas você colocou, tá no texto, mas não está no final. Tá. Outras estão no final e não está no texto. Então, eu marquei todas aqui, vou deixar o documento com você. Né, o intuito aqui, conforme o professor Costa falou, é melhorar o documento final, né, para que outros alunos, outras pessoas que queiram continuar o trabalho tenha um trabalho mais completo, com relação à procura e tudo mais. Né? Vamos começar a falar aqui na página 23. Algumas considerações que o professor Rossi fez, né, eu também tinha observado uma coisa ou outra. Você coloca aqui no primeiro parágrafo: sistemas de geração fotovoltaica são conectados à rede de distribuição através de inversor de tensão, deixando óbvio que a inserção desse tipo de fonte de geração traz a presença de componentes harmônicas no sistema. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a geração fotovoltaica, né, e esse inversor, ele já possui internamente, ou vai possuir no futuro, se é que não tem ainda, já um sistema de filtragem. Né? Então talvez aqui essa palavra óbvia que ela ficou um pouco forte. Tá? Então vai pensar junto com os seus orientadores, tirá-la, acho que já fica suficiente. Sim. Okay. Bom, o que eu acho que seria interessante em termos didáticos, em cada capítulo, retirando obviamente o capítulo 1, você colocar considerações iniciais e colocar considerações finais. Tá bom. Eu acho que seria um aspecto que poderia melhorar um pouco o documento. Tá bom. Você vem descrevendo, principalmente no final, né? Vem descrevendo o conteúdo e de repente para, na outra página já é outro capítulo. Tá bom. Então fica meio, né? Coisa mais didática. Bom, você fez a avaliação da capacidade de hospedagem aqui no CELIM, depois numa visão global em termos de universidade, olhando sobre tensões e distorção harmônica. Somente esses dois itens que são considerados atualmente, por que foram escolhidos? Bom, a escolha foi principalmente pela função da natureza da tecnologia, também o que a gente tem do inversor acoplado, né, no PV. E existem outros critérios de avaliação. A gente pode criar um critério de avaliação, até existe mesmo, para casos de desequilíbrio, para casos de sobrecorrente, o harmônico, pode fazer até pelo harmônico de corrente também. Então, existem outros, e em especial foi utilizado esses dois pelo que a gente viu que eu fui do estado da arte, que é os mais comuns, as sobretensões, e a literatura que a gente usou, que foi a do Mark Bolen. Ele está atacado diretamente, principalmente olhando o capítulo 6 do livro dele, que é de sobretensão. Ele discutiu bastante essa metodologia, mas existem outras também, que é a ideia de a gente integrar isso no meu trabalho de doutorado. Esse é possivelmente o segundo trabalho
ele está usando o conceito de capacidade de hospedagem para amônios. O primeiro foi com o Ivan, o Mike Boland também criou esse conceito, né? Mas ele estava usando isso especialmente para a questão de sobretensão. Não tinha usado para amônios. E aí o Ivan e agora o Thiago usando especificamente nesse tema. Quando o pós-doutorado do Ivan, ele entrou nessa linha. Então, essa metodologia apresentada, ele trabalho dele. Esse trabalho acho que praticamente pioneiro no Brasil, né, em relação a você analisar essa medição, né, de fato de geração fotovoltaica e estender isso. Falar, nesse local eu posso colocar só tantos quilowatts. Exatamente. Sim. Então tem a questão também que você comentou aqui com o professor Rossi, a questão de sobre tensão vai até 45 kW. 48. Quando eu analiso harmônico, aí já passa. Então, se você tiver uma maneira de segurar essa sobretensão, você vai explorar mais ainda. Né? Então, tem um aspecto negativo da fotovoltaica que é a eficiência, né? 16%, talvez chegue a 40%. Né? O custo também, né? Até então, mas é a energia que a gente tem a explorar, né? Sim. De forma mais fácil, se o sol cair todo dia. E o aspecto, por exemplo, do sábado e domingo, de gerar, né, e não ter praticamente consumo interno aqui, no campus também, né, isso vai para a CEMIG. Então acho que é um ponto que a gente tem que pensar, principalmente quando novas gerações forem colocadas aí. Sim, principalmente no quesito que o professor falou da segurança também, né? A gente vê a direcionalidade que tem. Medidores apropriados, né? Aqui a gente tem um medidor, mas ele está meio, né? Ele não está conseguindo medir direito, a gente andou medindo lá, mas então é uma novidade para todos nós, né? A gente tem essa ideia na mente, como é que mede e tudo mais, mas os medidores ainda não estão muito apropriados a isso, né? Até que ponto vai ter que, essa evolução aí vai ter que acontecer. Principalmente ter essa interface com a CEMIG, né? Dependendo da quantidade de PV que a gente vai estar instalando aqui, tem que começar a ter essa conversa com a CEMIG já. Sim. Bom, tem uma questão aqui, por exemplo, na página 32, que o professor Ross falou, equivalentar, né? E é importante dar uma olhada nisso aí. O número das equações que também está. Deu uma passada, não está correto, mas vou deixar com você. Você coloca, no caso da medição, você está usando o Granics, né, que é aí a questão que a gente está comentando, o equipamento tem que conseguir medir potência negativa, né? Potência ativa negativa. Se não conseguir medir isso, vai indicar zero, não é zero, é menos 2, menos 3 kW. Né? E aí a gente usa, né, a gente da qualidade, a gente se baseia muito nas normas do IEC. Né? E você colocou aqui, mas não colocou lá na referência, mas que não foi lá no final. Tá. É a 415, né, que é diretamente onde a 430. E também a 50 e 160. Bom, eu estava com dúvida como você tinha chegado aqui naquele número 22,2 MWh ano, que aqui você põe, o sistema em pleno funcionamento tem capacidade de geração para 22,2 MWh por ano. Esse sistema está implantado hoje, né? Mas aí acho que logo na sequência aqui, você abre um pouco mais isso aí. É uma referência do relatório técnico que a gente teve do CERIM, que realmente foi, eu acabei não colocando na referência por esquecimento, mas eu vou inserir também lá que eles fizeram
Mas todo o levantamento, a conta toda foi feita nesse relatório. Considerando os 15 watts, né? Isso. Seria a capacidade total, e a gente sabe que não vai chegar em 15 por conta das nuvens e da própria insolação que varia ao longo do dia. Né? Nessa mesma época do ano a gente está tirando no máximo 12, recordando ali, tirando 12, e no mês de março, abril, a gente chegou a... A gente aqui, a gente no grupo aqui, cada um tem tentado explorar um pouco, né, a nossa geração aí. Eu com o Zé Maria, a gente estava orientando os alunos de TFG também, né, e a gente está olhando como é que está a questão da relação do vento com o aquecimento dessa placa, com a geração, né? Então a gente está tentando desbravar isso aí, entender um pouco melhor, né? E cada região tem um resultado, né? Cada região tem insolação própria, tem o vento, tem nuvem, né? Então, acho que vale a pena, um ponto interessante. Até mesmo vai ter região que está sombreada, vai ter região que não está bem praticada. É estimativo. Você traz aqui na figura 5.17 resultados estimados da radiação solar incidente no local de temperatura média referente ao ano 2013. Isso aqui foi buscado de onde? Foi do relatório também. Então ele vai a fonte aqui, você vai pôr aqui. O relatório foi a que renova aqui? Renova, né? Renova, né? Né? Então, no caso, também eu posso inserir a gente tem um resultado, eu consigo coletar também esse resultado pelo Instituto de Recursos Naturais aqui. Sim. Eu posso inserir a tabulação comparativa. A gente tem essa ajuda muito boa aqui, né? Que eles têm toda a medição lá, né, pela engenharia ambiental, e inclusive é um parâmetro que o Guilherme, aluno de mestrado, está usando de referência com relação à velocidade do vento e tudo mais. Como é que a gente sabe que está certo ou não o valor que está lá, né? Então a gente tem ali perto do restaurante um indicador que está parametrizado. Então a gente chegou perto dele, o que a gente está podendo confiar nesse resultado, né? Quando você começa a falar da parte de medição, aí você põe lá os medidores, coloca a foto do prédio, coloca o conjunto de painéis, né, na página 41. Depois coloca onde que eu fiz a medição, né? Você põe aqui na página 43. Depois na página 44 a transformador. Você colocou as duas fotos na apresentação. Eu acredito que nesse ponto seria interessante você colocar o diagrama de pilar. Tá. Coloquei aqui, depois a gente vai caminhando para o texto e ele está lá na frente. Ok. Né? Poderia deixar lá também, mas eu acho que aqui também para ter uma noção, né, para quem está lendo o documento, nesse momento aqui a gente fica faltando. Tá bom. Então, o medidor vai instalar dois locais, saída do painel e na BT do transformador de distribuição. Ok, mostrar um pilar aqui. diagrama ali fala nesse ponto aqui, nesse pontinho. Tá bom. Facilita um pouco a interpretação. Faltou a gente fazer a medição, né? Na época com o Lúcio, aí a gente tentou fazer isso, não conseguiu. Fazer uma medição também entrando aqui no serim, né? Sim. Então 3 pontos, mas a gente não conseguiu o que sobrou aqui, mas aí como a gente tinha 2, né, a gente pode estimar. Tem o aluno de CI, o Rafael, que está fazendo isso. Vai fazer essa medição do fotovoltaica e diminuir dessa medição da CEMIG e ver quanto de fato a gente consome aqui durante o dia. E esse valor a gente sabe que isso é variável. Sim. Então, novos equipamentos vão chegando, vão saindo, então isso aí Hoje hoje o 15 está muito pra gente. Tá muito.
estamos exportando muito, né? E vamos exportar mais. Estamos gerando, pois é. Temos mais 15 que está sendo adquirido. A gente pode chegar num ponto aí que a gente vai utilizar isso. Que a gente, o consumo é muito Então, é muito baixo. O consumo aqui fica alto durante a semana de prova. O pessoal fica por aqui, aí o consumo é alto, madrugada toda. O consumo mensal, mental. Agora a gente precisa colocar um aviso aí no elevador, para não ficar usando o elevador, para reduzir quem tiver em condição física, né? Pode subir a escada. Não pode subir correndo, né, mano? Você coloca que a medição sempre foi feita no dia 8 de abril, dia 22. Ficou faltando você colocar que todas as medições que você vai mostrar foi referente só à primeira semana. Tudo bem. Não sei até se vale a pena colocar o 22, porque acho que não tem nenhum momento que você põe um gráfico até 22. Todos eles são da primeira semana. A segunda, pelo que você está falando, foi no espelho. Sim, foi no espelho. Tudo bem. Beleza, vamos caminhando aqui. Eu acho que poderia ser colocado mais informações da geração fotovoltaica. Ou seja, fabricante, inversor, anexo. Tá. Porque isso é novidade, né? Transformador. Você não vai colocar a unidade de transformador porque já é comum o transformador. A medição você coloca um pouco, assim. Eu acho que a geração, até para outros, né? O pessoal tem lá da onde está lendo o documento, eu quero adquirir. A gente tem os catálogos. Tem custo e tal. Quem que é o fabricante? Né? Tem uma foto aqui que é a figura 5.9, mas não dá para enxergar. É o fabricante do fabricante do inversor é o Frontons e do painel é a Hyundai. Eu acho que seria uma informação interessante para o pessoal consultar. Okay. A potência de curta CEMIG, né? O Sr. Ross comentou, ajustar ela nos locais aqui, você conseguiu junto a CEMIG. Bom, para finalizar, na proposta para trabalhos futuros, a segunda frase aqui está um pouco grande, acho que vai ter um ponto aqui no meio dela. E você comentou aí, né? Até eu estou colocando aqui, talvez como uma próxima ideia, medições de outras grandezas para a capacidade de hospedagem. Talvez aqui você poderia colocar, você falou que vai fazer isso no doutorado. Sim, tentar fazer isso no doutorado. A questão acho que o doutorado agora é, se for usar a rede da Unifei, eu quero sair de prédio em prédio, tendo essas informações. Eu mesmo saí de. Mas também sair do 13. Essa informação, então é um trabalho mais confiável quanto às medições. Tá. Bom, eu coloquei aqui então, aí você avalia o que é interessante primeiro, porque você já tem condições de começar esse trabalho, né? Bom, parabenizo mais uma vez a sua dedicação aí ao longo desse tempo, né? E aos orientadores também, que com certeza ajudaram, e agradeço ao convite, né, que foi feito. Vou te entregar o documento e vocês avaliam as alterações. Agradecemos ao professor Fernando também pelo apoio, né? Sempre tem ajudado, e vamos continuar trabalhando juntos para fazer o que fez uma universidade sustentável na engenharia, né? Laboratório de vida. Isso aqui, a escola de engenharia elétrica tem que se tornar um laboratório de vida, né? Dentro desse conceito. A gente tem fonte de informação para poder aprender. Bom, vamos para o nosso terceiro examinador, também orientador, professor Conrado.
Muito bem. Eu gostaria de parabenizar ao Tiago pelo trabalho realizado dentro do prazo combinado, né, Tiago? E a apresentação realmente foi bastante didática, até por isso todos nós estamos aqui aprendendo, né, com esse trabalho. É isso que eu estou falando, mestrado. Quero agradecer ao professor Rossi, que de imediato aceitou ao desafio, né, de um prazo curto, ler o material e trazer importantes contribuições aí, que é um trabalho que fica para a universidade. Agradecer ao professor Fernando também, que de imediato se dispôs a compor a banca de avaliação. Ao professor Paulo Ribeiro, que está conosco aqui há algum tempo e com as suas e com a sua capacidade de visão de enxergar os problemas quando a gente nem sequer pensa neles, né? Ele acabou contribuindo para essa ideia de formatar aí a proposta de mestrado do Tiago. Nós tivemos aí uma contribuição do professor Zé Maria também, numa etapa do trabalho, né? E a vocês todos que estão aqui presentes, né? Os familiares do Tiago, que certamente sem esse apoio dos amigos e dos familiares seria muito difícil de suportar todas as pressões, né, de fazer um mestrado. A gente sabe, né, que não é fácil, é uma luta contra si mesmo, né? E eu sei que ele contou muito com o apoio do professor Hermeto, que é, na verdade, meu mentor para todos nós aqui, e um exemplo, né? O professor aposentado e continua trabalhando aqui, ele tem uma energia que muitos jovens não têm. Então, você conhece aqui, o professor Zambroni, que também, nos seminários que ele realiza aqui, sempre está incentivando os alunos a buscar excelência, qualidade, ética no trabalho. Então, isso é uma coisa salutar. E o Tiago demonstrou na apresentação dele que ele conseguiu dominar vários aspectos dessa profissão que é a academia, né? Ser professor, acima de tudo, é um exercício de doação àquela causa e, ao mesmo tempo, integridade. Você tenta ser o mais honesto possível à luz dos dados e das informações e do relacionamento que você tem à mão. Então, nesse quesito, eu acredito que a avaliação feita pelos colegas já ratifica a qualidade do trabalho para o nível que ele pretende pelo mestrado. Considerações adicionais eu já fiz na revisão do trabalho, fico feliz que existem muitas mais para corrigir, então a gente vai trabalhar junto. Enquanto você estava falando, eu já estou digitando aqui para você ter indicado em que ponto você tem que abater a revisão final. Eu só tenho a agradecer e fico feliz que você tenha chegado nesse ponto, tá certo? E vamos aqui, né, entender que na vida tudo tem o seu tempo. Se amadureceu agora, porque tinha que ser agora, porque é certo. Então, parabéns. Muito obrigado. Bom, como o orientador tem a última palavra, e não vai ser. Eu sempre conto a história aos meus alunos do que aconteceu comigo lá na Universidade de Manchester, quando eu entreguei a tese, depois de 4 anos de trabalho, entreguei a tese ao meu orientador e eu perguntei a ele, tá, o que ele achava. Ele tinha corrigido, tinha feito as edições, mas quando eu entreguei o livro pronto na mesa dele, eu perguntei a ele o que ele achava finalmente daquele trabalho, né? Querendo receber um elogiozinho, né?